Eu comecei falando mais cedo hoje do personagem recorrente do dramaturgo Nelson Rodrigues, que é o turista acidental. Um turista que, por acaso, passasse pelo Brasil hoje, anotaria no seu caderninho: o brasileiro é, antes de tudo, um democrata fervoroso. Isso porque o Nelson Rodrigues criou esse personagem do tempo em que o turista tinha um caderninho e fazia as anotações sobre viagem no caderno, comprava cartões postais, em suma, o turista não telefonava, não tinha celular, não ligava, não fazia vídeos, nada disso. Então, esse personagem era algo prosaico, era um personagem até poético. E eu lembrei desse personagem porque o Brasil hoje está vivendo esse momento de polarização inédita na campanha eleitoral para presidente da República, uma polarização tão inédita quanto falsa, porque, como nós estamos na época de fake news, essa polarização também é fake, é uma polarização que não corresponde, na verdade, aos fatos, porque não houve um embate entre Lula e Bolsonaro ao longo da história política recente do país. Bolsonaro enfrentou o Haddad, Lula estava preso e por causa disso é chamado de ex-presidiário, por causa de uma perseguição feita pelo Sérgio Moro, que hoje é conselheiro eleitoral do Bolsonaro nos estúdios da TV Bandeirantes, como nós vimos no último debate, ou o debate mais recente. Essa história toda, isso tudo, esse introito é para nós falarmos da obrigatoriedade do voto no Brasil. As eleições brasileiras são apontadas no mundo como uma das maiores e, em termos absolutos, ela talvez seja mesmo a maior eleição. Nós levamos a cada 2 anos às urnas um contingente, um exército de eleitores de mais de 150 milhões de pessoas, e é um número que cresce a cada eleição. Nós vimos que esse ano de 2022, os eleitores entre 16 e 18 anos, que são facultativos, e os acima de 70 anos, que também são facultativos, votaram, compareceram em massa, quiseram comparecer em massa. E ainda assim, nós tivemos um índice de abstenção de 20%, que vale aí cerca de 32 milhões de votos na Bacia das Almas. O fato real é que essa obrigatoriedade da eleição, do voto no Brasil, do exercício do voto, criou uma consciência cívica que não é nada fake, porque você tem que ir votar no dia da eleição, você tem que sair de casa, você tem que assistir. Aliás, você assiste porque isso faz parte do processo ao programa eleitoral obrigatório na televisão, que de gratuito não tem nada, embora falem que ele é gratuito. Rádio e televisão cobram do TSE o preço de tabela cheia pelos minutos que eles dedicam à exibição do programa eleitoral. Por isso, o programa eleitoral obrigatório e erradamente chamado de gratuito. Algumas emissoras já corrigem essa colocação para não haver dúvida alguma quanto à origem dessa gratuidade, entre aspas, do programa eleitoral. Essa situação, nós vimos que forja o espírito cívico. As pessoas acreditam na eleição, acreditam no voto, acreditam na urna eletrônica, acreditam nos candidatos que aparecem. Hoje as pessoas acreditam em Bolsonaro tanto quanto as pessoas acreditam em Lula, tanto quanto desconfiam de Bolsonaro, tanto quanto desconfiam de Lula. Isso é parte do jogo, é o jogo de como que funciona esse jogo democrático, esse jogo eleitoral brasileiro. E daqui para frente, como eu falei hoje pela manhã no programa inicial, quando falei do turista acidental do Nelson Rodrigues, daqui para frente nós teremos duas semanas ainda de propaganda eleitoral e de eleições, e depois vai haver o silêncio de 72 horas, vai haver e depois vamos às urnas, e então saberemos quem realmente venceu ou terá vencido as eleições no Brasil, a direita ou a esquerda. Eu creio, para mim, que ambos, direita e esquerda, perderão, porque nem Bolsonaro é representante da direita, nem Lula é representante da esquerda, propriamente dita. Mas o processo em si, oxigenado, ainda que artificialmente, pelo
pelos militares que ameaçam e fazem e acontecem, mas não dão o golpe que queriam dar. Então, mesmo oxigenado esse processo eleitoral brasileiro, ele vai se depurando e vai logo cair em descrédito. Nós vamos ver isso nas eleições futuras. Nós vamos ficar por aqui por enquanto. Até lá, um abraço.